Nós existimos há quantos anos? 490. É muito tempo, é muita história. Muita gente faz parte dessa história. Muita gente ajudou a construir essa história. História que se iniciou em um tempo, em um lugar, com uma pessoa. História que começou com São Caetano, o nosso grande pai fundador. Esse que nós vemos na imagem aqui à nossa esquerda. São Caetano que viveu nessa época, século XV, século XVI, 1480, tempo em que a Igreja Católica passava por grandes tribulações, por grandes dificuldades. Tempo em que igreja era quase que sinônimo de dinheiro. São Caetano vivia nessa época. Junto com mais 3 companheiros, decide que igreja não tem que ser sinônimo de dinheiro. Muito pelo contrário. Igreja tem que ser sinônimo de confiança na divina providência. São Caetano, em 1524, funda a nossa ordem, a Ordem dos Padres Teatinos. São Caetano, um homem que devolveu à vida da igreja uma, como é que nós lemos aqui? Uma confiança na providência. É Deus que nos manda o que nós precisamos. Nós trabalhamos, nós cultivamos, nós plantamos, mas quem dá o start final é sempre Deus. Deus que nos providencia. Essa nossa larga história também faz parte dela o nosso santo, Santo André Avelino, um homem que, incansável na busca do desenvolvimento pessoal, das virtudes pessoais, mas também no reconhecimento das virtudes das outras pessoas. Santo André Avelino, esse homem que morreu com 88 anos, celebrando uma missa. Ele não ficou largadão lá quando aposentou, não. Até o último dia da sua vida estava trabalhando. E ele nos dizia uma coisa muito importante. A principal coisa que nós temos que fazer é, quando olharmos para um irmão, reconhecermos aquilo que ele tem de bom. Ah, mas é difícil, é mais fácil ver o defeito da pessoa. Por isso que é um desafio que ele nos propõe. Nós temos que procurar nos nossos irmãos aquilo que o irmão tem de bom, de qualidade. E divulgar para as pessoas, dizer, olha, o fulano lá tem muita coisa boa, vai atrás dele. Santo André Avelino, homem que, como eu já disse, morreu trabalhando. Por isso que nós lembramos dele como o santo da terceira idade. As pessoas que já estão aí no linear da vida, já caminhando para o céu, tem Santo André Avelino como grande protetor. Ele que também foi um teatino, como nós somos. São José Maria Tomasi, um outro santo homem do nosso tempo, da nossa história teatina. Um homem que viveu em 1600. E já nessa época dizia que missa, Bíblia, igreja tinha que ser para todo mundo. Nada desse negócio de ficar rezando em latim para o povo não entender o que o padre está falando. Ou então de que a Bíblia fosse só para os padres. De que a missa fosse uma coisa de costas exclusiva para o padre. Missa, a Bíblia tem que ser para o povo tem que entender o que está acontecendo. Vejam, isso ele já dizia em 1600. O Brasil tinha aí 140 anos e esse homem, teatino como nós, já dizia: o povo tem que entender o que acontece na liturgia. O povo tem que participar da missa. O povo tem que encontrar com Jesus quando vem na igreja. Um outro homem que nós temos a vida dele como destaque, teatino, é o beato João Marinoni. Ele que é contemporâneo do mesmo tempo de São Caetano e que trabalhava incansavelmente no Hospital dos Incuráveis.
São Caetano, o nosso santo fundador, construiu um hospital para pessoas que tinham doenças que não tinham cura. A pessoa era internada nesse hospital para morrer dignamente. Beato João Marinoni passava horas e horas nesse hospital cuidando desses doentes. Cuidando como? Consolando na hora da morte. Sendo ali uma presença amiga, uma mão estendida na hora da morte daquela pessoa. E no outro dia, era o primeiro que chegava na capela. Tem gente que diz assim, né? Eu trabalhei o dia inteiro no retiro do São Caetano hoje, no almoço sertanejo, não vou na missa. João Marinoni trabalhava o dia inteiro e a noite inteira, e no outro dia rezava. João Marinoni, essa frase que nós vemos aqui do lado dele, anjo em carne humana. São Caetano, quando olhava para João Marinoni, dizia, este é um anjo em carne de homem. Não é um anjo que está lá no céu voando, é um anjo que está aqui na terra. Um anjo em carne humana. O nosso venerável Francisco Olímpio, teatino como nós também. Ele que é conhecido por nós todos como amante dos pobres e da Eucaristia. Venerável Francisco Olímpio era um homem que passava horas e horas de frente da Eucaristia, adorando Jesus sacramentado. Rezava a Maria horas e horas. Se a gente reza 1000 Ave Marias e acha que fez muito, Francisco Olímpio rezava 5000 e não se cansava. E ele passava o dobro dessas horas ajudando os pobres. Mas como é que ele ajudava? Francisco Olímpio fundou um banco. Como nós conhecemos os bancos de Itaú, Bradesco, Santander. Esse banco recolhia doações de pessoas que queriam doar. O dinheiro que tinha nesse banco, Francisco Olímpio doava aquelas pessoas que vinham até ele pedindo dinheiro. Não é que ele emprestava ou que ele punha juros, ele dava o dinheiro para as pessoas. Francisco Olímpio. Para quem não conhece, nós temos aqui atrás do seminário, atrás da Igreja São Geraldo, uma casa de acolhida para ex-moradores que estavam na rua. Essa casa se chama Francisco Olímpio, justamente por isso, porque assim como ele, nós também amamos os pobres, amamos a pessoa do pobre. Olhando para toda a nossa história de teatinos, esses foram alguns homens que fizeram parte da nossa história. São Caetano, Santo André Avelino, São José Maria Tomasi, Francisco Olímpio, João Marinoni. Mas nós temos um tesouro imenso. Um tesouro que leva-nos para a santidade, nos leva para o céu. Se nós aqui na terra abraçamos a cruz de Cristo, como está escrito ali, é porque nós queremos ir para o céu. E para o céu só vai quem é santo, quem tem uma vida de santidade. Ah, mas então não pode ter pecado? Muito pelo contrário. O santo é aquele que mais peca. Então, se nós, pecadores que somos, reconhecemos que somos pecadores e queremos ir para o céu, eu tenho aqui uma receita para nós todos. Quem quer ir para o céu? A receita está aqui. Primeira coisa, como eu já disse, todos são chamados à santidade. Todos devemos querer uma reforma interior. Eu quero mudar, eu quero ser melhor, eu quero progredir, eu quero melhorar cada vez mais. Quero ser um homem mais de Deus, uma mulher mais de Deus, ajudar mais, rezar mais, ir mais à missa. Todos temos que amar os pobres, enxergar nos pobres a pessoa de Jesus, que tem fome, que tem sede, que está nu, que está na prisão, que está doente. É no pobre que nós encontramos a pessoa de Jesus. Todos nós temos que confiar na providência. Muitas vezes nós dizemos assim, meu Deus do céu, me ajude a resolver esse problema. Ah, mas tem tanta coisa para fazer, esse problema tem tal coisa e tal coisa e mais tal coisa. Puxa vida, deixa que Deus resolva. Muitas vezes nós confiamos na divina providência desconfiando. Não acreditamos que Deus tem de fato poder para agir na nossa vida. E Ele tem.
confiar na divina providência. Deus que providencia as coisas para a nossa vida. Todos nós comungamos da Eucaristia. Temos a Eucaristia, o corpo e o sangue de Jesus, como ponto de referência, como posto de abastecimento, como combustível para a nossa alma. É na Eucaristia, é na oração a Maria, na confiança em Nossa Senhora, que nós nos fortalecemos, que nós aumentamos a nossa fé. Todos nós que queremos ir para o céu, somos pecadores, mas não queremos permanecer no pecado. Nós procuramos sempre estar mais perto de Deus, subindo cada vez mais. Triste aquela pessoa que, como diz o ditado, encosta no barranco e espera que o mundo acabe. Nós temos que progredir cada vez mais, procurar ser cada vez mais santos. Todos somos discípulos de Jesus. Vocês não devem seguir a mim, seguir ao padre, seguir ao bispo. Antes de tudo, em primeiro lugar, nós seguimos a Jesus Cristo. É Ele que nos chama, é Ele que nos ama, é Ele que nos envia. Não é o padre, não é o seminarista, não é o bispo, não é o papa. É Jesus Cristo que nos chama e que nos diz: ide para o mundo, levai o meu evangelho. Todos nós, aquilo que eu já falava, apontavam Jesus e enxergavam Jesus no pobre necessitado. Pobre não só de dinheiro, também. Mas nós sabemos, existem aquelas pessoas pobres de espírito, que um coração largado por aí, sem Deus. Esses também são pobres que nós temos que nos dedicar a eles, vendo neles a pessoa de Jesus. Que nós, com o exemplo desses nossos santos, querendo ir para o céu, hoje, no dia da exaltação da Santa Cruz, dia em que Jesus deu a sua vida por nós, e nós lembramos de sua cruz por isso, porque Ele deu a sua vida por nós. Dia em que nós, padres teatinos, somos fundados, nós temos que nós tenhamos o firme compromisso de, vamos ler juntos o que está escrito aqui? No dia da cruz, atrás da cruz, para abraçar a cruz. Que nós possamos abraçar a nossa cruz. Ah, se a sua cruz é o seu marido, se a sua cruz é a sua mulher, se a sua cruz são os seus filhos, se a sua cruz é aquela dívida que você tem que pagar, se aquela cruz é aquele problema que só você sabe lá dentro do seu coração, é esse problema, é essa cruz que você tem que abraçar e seguir junto com ela, porque é através da cruz que nós chegamos no céu. O louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.